caçamba. Vale a pena. Carreira profissional, filhos, casamento, estudos. Como você que é mãe se sente equilibrando tudo isso e lidando com as pressões diárias? Ser mãe e ao mesmo tempo uma profissional bem-sucedida não é uma tarefa fácil e, sem dúvida, exige muito jogo de cintura. Entretanto, muitos profissionais defendem que, com foco, planejamento e organização, é possível aliar as duas funções, viver essa jornada dupla feliz e ainda ser referência de sucesso para os filhos. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Madalena Feliciano, que é diretora-geral e Master Coach. Bom, seja muito bem-vinda aqui à Rede Alesp, Madalena. Agradeço muito bom o convite, recebê-la aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar com uma pergunta bem objetiva. Ser mãe e ser uma boa profissional, é possível aí conciliar? Com certeza, né? É um grande desafio. Ser mãe é uma missão, né? É uma missão de vida, mas é totalmente possível desde que, como você colocou inicialmente, tenha foco, tenha um planejamento, tenha uma estratégia e muitas vezes não querer equilibrar tudo. Porque em alguns momentos você pende mais para a carreira, alguns momentos você tem que pender mais para o filho. E a cobrança, né, que a própria mulher faz. Nossa, eu preciso ser 100% mãe, o que está acontecendo com meu filho é culpa do meu trabalho, porque eu passo pouco tempo em casa. Então a gente tem que entender muito bem os nossos valores, né, para que a gente possa fazer uma organização e o equilíbrio ele vai acontecer ou não, dependendo da fase da vida que a gente se encontra, da idade da criança, tudo isso. E saber lidar com esses conflitos, como você bem mesma pontua, né? A culpa e outras coisas que com certeza as mães devem sentir aí nesse momento, onde elas criam um filho e se dividem aí nesse trabalho. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Legal. As mulheres, elas vêm aí trabalhando há alguns anos, né, para conquistar seu espaço. A gente vê que a mulher realmente tem avançado, inclusive conquistado aí cargos que muitas vezes eram ocupados muito mais pelos homens, né, cargos de liderança, mas a gente tem visto que realmente a mulher tem avançado, essa questão da equiparação salarial também é um aspecto que a gente fala muito, a questão da mulher às vezes ganhar menos do que o homem, enfim. Como que você vê toda essa realidade? A gente ainda tem muito para avançar nesse sentido e como lidar ainda com esse preconceito que muitas vezes coloca em xeque aí a capacidade intelectual das mulheres no mercado de trabalho? Existe sim, a gente sabe, né? Muitas vezes velado, mas a mulher ganha muitas vezes 20, 30% a menos, né, que um homem e na mesma função, com as mesmas responsabilidades. E quando a gente é mãe, ainda a gente trabalha o dobro, né? Você tem realmente dupla jornada. É algo que a gente vem conquistando diariamente. A gente vê aí mulheres exercendo cargos de liderança, de alta gestão, mulheres que se tornaram grandes empresárias, mas nós demos alguns passos e temos vários ainda para conquistar. O que a gente vê também, ainda puxando essa linha da questão do preconceito, o que a gente escuta muito a questão de na entrevista de emprego, de repente a pessoa que está ali entrevistando faz algumas perguntas, então você é mãe ou você pretende ser mãe, fica aquela coisa meio velada ali e explícita ao mesmo tempo. Quer dizer, em vez da mulher estar sendo avaliada ali pela capacidade dela, muitas vezes o gestor ali quer saber a questão do filho, se aquilo vai ser uma despesa para a empresa. Quer dizer, é comum ainda esse tipo de relato, ainda que a gente tenha hoje a legislação que já para coibir esse tipo de atitude, né? Como você mesmo colocou, é velado, né? Mas, obviamente, que num processo seletivo, quando tem esse tipo de pergunta, né? Você pretende ser mãe? Quantos filhos você tem? Né? Pode ser que a empresa, sim, esteja pensando de uma forma retrógrada, né? Que tipo de despesa, quanto tempo essa pessoa vai ficar fora numa suposta licença maternidade, ou quando a criança tem algum problema, ou os eventos escolares que são super mega importantes, né? Dia das Mães, Dia das Crianças. As empresas não falam, mas a gente sabe que isso pode sim ser um fator que acaba limitando. Algumas empresas têm uma consciência muito clara disso e até investem, né? Eu tenho uma empresa, na verdade eu tenho 3 empresas, e eu dou muita oportunidade de trabalhar com mulheres. O ano passado eu tive 4 gestantes. Caramba. Né? Então a empresa também pode se organizar,
para que não seja, né, uma saída, uma licença maternidade, algo que vai impactar negativamente nos seus trabalhos, nos seus serviços. Algumas empresas já pensam dessa forma. E a própria, né, o direito à licença maternidade, algumas empresas participam de um programa do governo que não são só 120 dias, são 6 meses. Então, a gente está caminhando lentamente, mas está caminhando. Quer dizer, é importante, então, que essa mãe aí também conheça um pouco da política de acolhimento que a empresa tem em relação à mãe. Quer dizer, no sentido de repente, oferecer horários mais flexíveis, uma possibilidade de um home office, até uma questão da creche das crianças também. Quer dizer, é importante que a mãe esteja atenta a essa política de acolhimento? Eu acredito que tanto a empresa, né, deveria estar atenta a essas situações, como o próprio profissional, quando ele está dentro de uma organização ou quando ele está buscando uma nova recolocação, verificar quais são os valores da empresa, né, como é que eles veem esta situação. E nada que uma boa comunicação, uma boa negociação, desde que aberto, seja bom para ambas as partes, tanto para o profissional quanto para o contratante, para a empresa ou para o empresário, né? É possível fazer uma boa conciliação. Aliás, ser mãe traz alguns diferenciais no âmbito profissional, né? Nós temos algumas habilidades depois de uma maternidade, né? Que fatalmente a gente leva para o mundo corporativo. Inclusive, lendo um pouco sobre esse assunto, eu vi que tem algumas empresas já que têm algumas ações de incentivo à maternidade, como licença amamentação, reembolso do dinheiro gasto com vacina, possibilidade de home office. Quer dizer, a gente está avançando nesse sentido, Estamos avançando nesse sentido, algumas empresas já se preocupam com isso. Nessa extensão da licença maternidade, muitas vezes você pode ir para casa, amamentar o bebê. Algumas empresas você pode trazer o bebê, fazer part-time, né? Trabalha part-time, de fato, dentro da organização ou home office. Então, dá para fazer, sim, com uma boa comunicação e sem perder resultado. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está realizada, o resultado aparece. E a maternidade pode ser uma das realizações. Com certeza. A gente sabe que muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, né? E para as mulheres que não são mães e têm esse sonho, mas têm medo, ficam receosas de que, de repente, se ela engravidar, aquilo pode atrapalhar a carreira dela de alguma maneira. Na sua visão, existe um momento ideal para se planejar para ser mãe? Até a gente traz a questão um pouco da idade aí biológica, que às vezes a mulher vai ficando mais velha, vai ficando com medo. Poxa, já estou aí com quase 40 anos, ainda não tive filho. Será que, né, eu ainda posso ter filho? Será que é de risco? Eu sei que a gente tem essa questão biológica, mas quando a gente pensa na vida profissional, né, e a mulher com esse sonho, qual é o momento ideal de planejar isso? Na verdade, é uma decisão única e exclusiva de cada pessoa, de cada mulher. Não existe uma idade ideal, olha, eu quero ser mãe com 20 ou quero ser mãe aos 40. Até porque a própria tecnologia na área de medicina, ela evoluiu nesses últimos 10, 15 anos nesse sentido. É importante a mulher estar segura de que é um sonho, de que ela quer se organizar para isso, tanto conciliando a carreira, conversando com o parceiro, dividindo aí essas responsabilidades, porque de fato a maternidade muda a nossa vida, né? Totalmente. Se você tem um marido, um parceiro que vai estar com você, por que não conversar com ele também e tomar uma decisão única, né? Eu percebo que muitas vezes, quando a gente se torna mãe e de repente até temporariamente a gente desiste da carreira, muitas vezes essas mulheres desistem em conjunto, né, momentaneamente com o marido, mas depois tem a cobrança, né? Ah, eu deixei de trabalhar 10 anos para ficar com as crianças. Então, essa decisão é uma escolha. E essa é uma escolha que a mulher tem que fazer conscientemente, com planejamento, com conversa, com uma comunicação familiar, para ser assertiva e não ter cobrança no futuro, né? Puxa, deixei de trabalhar, agora as crianças cresceram, não ficam mais em casa. São cobranças que a gente pode evitar com um bom diálogo. E sair do mercado e depois querer voltar, quer dizer, é algo que pode acontecer, mas é mais difícil depois para retomar esse fôlego aí, vamos dizer. Olha só, Caterine, o que eu oriento, eu tenho uma empresa de gestão de carreira, eu trabalho muito com mulheres, então tem algumas mulheres que depois dos 120 dias, ou talvez 180, quando elas voltam, elas não se sentem preparadas para deixar o bebê com 4 meses, 5 meses, e elas acabam se desligando, e isso pode se estender muitas vezes para 2, 3, 4 anos. O que eu sempre oriento? Que nesse período, aproveite para se reciclar, fazer cursos online,
né? Fazer um outro idioma, fazer networking, quer dizer, dá para fazer um monte de coisa, aproveitar, ampliar os seus conhecimentos na sua área e estar preparada para um retorno, né? Não necessariamente abrir mão da carreira nesse momento vai dizer que você não pode ser uma boa profissional e aproveitada no futuro. Então, aproveita esse momento para rever o que você tem de bom, o que você pode melhorar, fazer trabalho de autoconhecimento. Hoje tem cursos sensacionais online, até gratuitos. Então, dá para que a gente conciliar também para não ficar totalmente fora do mercado, né? E, de repente, em 4, 5 anos, querer voltar e estar alienada, sem estar atualizada, sem ter novos cursos. Hoje tem até graduações, pós-graduações, que são online. E aí dá para você conciliar em cuidar do bebê, né? E se preparar melhor para uma futura carreira, por que não? Estava lendo também um artigo um pouco sobre esse assunto e o artigo mostrava algumas frases que as mulheres costumam ouvir aí nesse período onde elas trabalham e engravidam. Então, frases como, né, você está perdendo o crescimento dos seus filhos, você é egoísta por não se dedicar integralmente aos seus filhos, ou você não se sente culpada quando seu filho fica doente, ou então eu aposto aí que você trabalha fora porque seu marido não consegue pagar as contas. Então, é um artigo aí até que traz de uma maneira bem exemplificada esse tipo de situação que acaba sendo corriqueira na vida da mulher que trabalha e, enfim, que tem filho. Quer dizer, existe esse preconceito da sociedade em relação a essa mãe que trabalha? Existe essa pressão social em torno disso? E é importante que a mulher se prepare psicologicamente, emocionalmente para esse momento? Sim, por isso que eu acredito que um trabalho de autoconhecimento, de preparo, vai ajudar e muito. Existe a pressão para aquela mulher que passou dos 30, 35 anos e não é mãe. Ah, você não vai ser mãe, você não vai casar, você não vai ter filhos. Existe aquela pressão para a mulher que, de repente, foi mãe e desistiu momentaneamente de seguir com a sua carreira, né? Você está deixando de crescer. Ou aquela pressão quando você se dedica ao trabalho e deixa seu bebê com 5 meses numa creche. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? E são escolhas e opções individuais. Não interessa a quantidade de tempo que você se dedica ao seu trabalho ou à sua maternidade. Mas, principalmente, né, Caterine, a qualidade de tempo. Não adianta eu estar 12, 14 horas presente no meu ambiente familiar, com o meu filho, se eu não estou conectada com ele, né? Se eu não estou entendendo a necessidade dele. Talvez 1 hora e meia, 2 horas por dia, no final de dia, no final de semana, se realmente eu estou me dedicando a ele, eu estou com ele presente, seja até melhor do que estar 10, 12 horas por dia, né? Mas o tempo de qualidade aí... Não é tempo, né? Não é estar 8 horas, 10 horas, 12 horas, é a qualidade de tempo. É o quanto você se dedica à mesma coisa no trabalho. Não adianta você ir para o seu trabalho, estar lá 8 horas trabalhando e pensando, ligando de 5 em 5 minutos na escola, ligando para a babá, super preocupada. Qual é a sua produtividade? Qual é o resultado que essa pessoa pode me dar, né? Profissionalmente falando. Então, eu acredito que a gente tem que buscar realmente um equilíbrio nesse sentido. E a cobrança vai acontecer, porque existem mitos, existem crenças, existem cobranças. Quer dizer, hoje a gente é livre. Se eu optar por ter... Eu sou super cobrada porque eu resolvi, né, ter vários filhos. Eu tenho 5 filhos. Né? E as pessoas brincam, não tinha televisão na sua casa, não? Né? Nossa, onde você estava com a cabeça quando você teve 5 filhos? Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu queria... Na verdade, eu tinha um planejamento para ter 10, né? É que eu fiz 5 cesarianas, não pude fazer mais. Né? Mas eu queria ter 5 filhos, isso era o meu sonho. Agora, independente do meu sonho pessoal, eu tinha um sonho de ser uma empresária, de ser uma mulher de sucesso, de desenvolver minha carreira. Em um momento da minha vida, eu sabia que eu tive que pisar no freio. Então, eu precisava ter um emprego que eu tivesse uma flexibilidade maior de horário, eu não poderia fazer viagens, eu não poderia me dedicar 10, 12, 14 horas que nem eu me dedico hoje. E quando meus filhos crescerem, a minha menorzinha já me dava essa flexibilidade, hoje eu me dedico 12, 14 horas por dia ao meu trabalho e ainda assim tenho um cronograma com todos eles em casa. Né? Então dá para conciliar. E obviamente, se você tem um parceiro, uma parceira para te ajudar nesse momento, aí facilita bastante. Porque muitas vezes essa não é uma missão só da mulher, né? Como Deveria, a gente... pelo menos. Não é só da mulher. Né? Se um casal decidiu ter um filho, o homem também pode fazer mamadeira, pode trocar a fralda, pode
trocar as noites, né? Essa noite você fica acordada, essa noite sou eu. Eu sei que algumas coisas são só da mãe, por exemplo, a amamentação, mas quando a gente está cercado de pessoas que entendem e que participam, com certeza a gente bastante. leva de forma muito mais leve. A gente tem visto também um aumento assim, de números de homens que ficam em casa cuidando do lar e as mulheres que vão trabalhar. Quer dizer, a realidade está mudando um pouquinho também nesse sentido, tá né? mudando. A realidade já é, né? Hoje as mulheres, grande maior parte, trabalha fora, até por uma complementação de renda. Nem sempre, de fato, só o valor do salário do marido é possível, né? E muitas vezes quando a mulher se julga ou se culpa, né? Eu sempre falo, o que você pode proporcionar com o seu trabalho para o futuro do teu filho? Como de repente, dar um bom estudo, né? Poder fazer bons passeios, investir em outros esportes, tudo, pode facilitar, né? E ter um filho muito mais saudável emocionalmente, muito mais preparado para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que ver um outro lado, né? Quer dizer, o meu principal valor é família? Mas e a minha realização como pessoa, como mãe? Tá? Isso acaba sendo um exemplo também para os filhos, né, Madalena? Com certeza, com certeza. Eu acredito que os filhos, eles se espelham na gente, né? Eles se espelham na gente. Então, quando eles percebem que existe essa comunicação, que existe essa união, e a gente tem que ser clara com eles, porque eles são inteligentes, né? Eles também podem, muitas vezes, manipular as coisas, né? O meu 5 fala, nossa, mas eu tô assim, ruim na escola, porque você não tá em casa, né? E eu sei que não é, né? Rola esse tipo de argumentação. Por isso que eu digo que mães, elas têm habilidades acima da média até no mercado de trabalho. Porque a gente tem que aprender a resolver conflito, né? Ambiente de trabalho é cheio de conflito. Né? Se você tem 2 irmãos, né, que vivem brigando, você tem que ser uma excelente solucionadora de conflitos. Tem a mesma criação, né, os mesmos valores e personalidades totalmente diferentes, veem o mundo de formas diferentes. Alguns filhos focam na solução, outros têm mais dificuldade, focam no problema. Quer dizer, são as habilidades que o mercado corporativo hoje procura. Pessoas que tenham inteligência emocional, que saibam controlar a emoção, que saibam gerenciar pessoas. Então, a gente pode levar isso para um lado bastante positivo para o mercado corporativo. E puxando um pouquinho o gancho até da sua própria história, com 5 filhos e ainda assim conseguindo ter uma carreira bem-sucedida, quais os principais desafios, assim, no momento de conciliar? Quer dizer, dúvidas, assim, com o que eu vou deixar, né, o meu filho? Quer dizer, conta um pouquinho, assim, em termos práticos, os principais desafios dentro dessa dinâmica toda. Os desafios que eu sofri, principalmente quando eles eram menores, conciliar horário de escola, porque eram mais de um, né? Quando você tem alguém dentro de casa também para cuidar da casa, para cuidar dos filhos que não vêm para o trabalho. Então, a gente tem que estar cercado realmente de pessoas. Não dá para ser uma pessoa, uma escola. A gente tem que ter toda uma estratégia. Porque, por exemplo, se a minha babá não vem hoje, eu faço o quê? E aí? Né? Então, a gente tem que ter alternativas com amigos, colegas, sei lá, avô, vó, escolas meio período, né? Toda essa flexibilidade, aí tem todo um calendário de vacinação que você não pode perder, tem eventos escolares. Então, a gente vai ter que ter, de fato, né, uma dupla jornada. Com organização, com planejamento e cercado de pessoas que, de fato, possam te dar esse suporte nesse momento. É fácil? Não, mas é prazeroso no final e o resultado é recompensador. A questão também que você mencionou, que eu acho bastante importante a gente falar, a questão de você conseguir dominar o seu emocional, conseguir se desconectar, né, das 2 jornadas aí, quer dizer, não levar para casa muito os problemas que você está vivendo no trabalho, o que às vezes é muito difícil. Quer dizer, a gente sabe que no trabalho a gente passa por muitas situações, às vezes a gente está chateada, quer desabafar, às vezes acaba descontando ali no filho e vice-versa também, questões que a gente vive com os filhos em casa, às vezes a criança está indo mal na escola, você chega no trabalho e não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém tem nada a ver com aquela questão, enfim. Como que dicas práticas você daria para que a pessoa realmente consiga separar esses 2 universos aí, que devem ser separados, né? Na verdade, o ser humano, ele é único, né? Então, aquela história de que os problemas que eu tenho na empresa ficam na empresa, eu não levo para casa, ou os problemas que eu tenho em casa, eu não levo para a empresa, você pode não compartilhar, você pode não comunicar
conversar sobre eles, mas eles estão dentro de você. Então, o ideal, de fato, é trabalhar no autoconhecimento, é desenvolver uma inteligência emocional, é chegar em casa desconectar do mundo lá fora, desligar celular, né? Por exemplo, isso é uma estratégia que eu uso na minha casa até hoje. Todo dia eu janto com meus filhos quando eu estou em São Paulo, eu viajo algumas vezes, e no jantar a gente não vai assistir televisão, né, ficar na internet, é um momento que eu tenho para ficar com eles. Se esse momento é 40 minutos ou 1 hora, eu preciso estar conectadas com eles. E a mesma coisa, problemas vão acontecer. Agora, ao invés da gente ficar focando sempre no problema, qual é a solução a curto prazo para esses problemas? E isso está na nossa mão, Caterine. Né? É controle emocional, é equilíbrio emocional. E isso a gente só adquire trabalhando o nosso autoconhecimento. Quais são os gatilhos que te tiram do sério? Né? Quais as coisas que você chega em casa e você sabe que você pode, de repente, falar mais sério com alguém ou brigar com um filho. Esse controle a gente precisa. E isso em qualquer ambiente, né? No trabalho é a mesma coisa. Se a gente não tem controle emocional, eu trabalho com gerenciamento de carreira. Hoje, mais de 70% das pessoas são desligadas dos trabalhos por falha comportamental. Não tem nada a ver com falha técnica. Quer dizer, a né? pessoa tem condição de exercer ali aquela função, mas a questão da postura, da inteligência emocional, deixa a desejar. Deixa a desejar. A mesma coisa os casamentos, os relacionamentos. Hoje os relacionamentos, eles são pouco duradouros, né? Na época do meu pai, do meu avô, as pessoas faziam um casamento aí de 30, 40, 50, até 60 anos, né? Os relacionamentos são mais superficiais, não tem profundidade nas conversas, na comunicação. Então, todo mundo trabalha fora, é uma rotina estressante. Então, a comunicação, o controle emocional, entender o que está acontecendo na vida do outro, né? Porque o mesmo problema pode ser encarado de formas diferentes por pessoas diferentes. Talvez o problema do meu marido, para mim, falou, nossa, eu já teria resolvido de uma outra forma, né? Então, a falha na comunicação, ela é enorme. Dentro das casas, dentro das famílias e dentro dos ambientes corporativos. São esses treinamentos que eu faço todos os dias, né? Casais perfeitos e que falham na comunicação. E isso vai, obviamente, interferir na educação do teu filho, na formação do teu filho ou no seu desenvolvimento de carreira dentro de um ambiente. Então, a inteligência emocional, ela serve para tudo. Para tudo, né? Para tudo. Até porque a mulher, às vezes, ela tá ali numa carreira profissional, está investindo, está crescendo, de repente, com a maternidade, com a família e tudo isso, ela acaba deslocando muito a atenção e o foco dela para a família, né? Então, assim, pode ser que haja aí um esfriamento no que diz respeito à perspectiva de crescimento, de repente ela já não tenha mais aquela mesma ambição de crescer, de alcançar aí uma posição, quer dizer, fica uma coisa mais linear. Mesmo se ela tomasse essa decisão, se for uma escolha pensada e consciente, sem problema nenhum, né? Mesmo que ela tomasse essa decisão, olha, eu cheguei nesse cargo, não quero mais responsabilidades, quero ter uma vida mais tranquila, quero ter mais qualidade, não quero tanta pressão, não tem problema, né? Essa é uma decisão dela, desde que ela não se arrependa ou que venha trazer alguma culpa no futuro. Então, a gente tem que ter um amigo legal, né? Talvez que você possa compartilhar, tá conversando. Nós temos que ter um horário para nós, para fazer o que a gente quiser, que seja 1 hora na semana, né? Para eu ir na manicure, para eu ir no cabeleireiro, para eu meditar, para eu praticar um esporte na academia, me sentir mais bonita. A gente tem que ter um horário para a gente, né? Porque senão a gente entra num círculo vicioso e não é um círculo virtuoso, né? Trabalho, casa, problema, filho, escola, marido, relacionamento. Então, a gente também tem que se preocupar muito, não só com o nosso equilíbrio emocional, mas o que deixa a gente feliz. Um amigo, uma conversa, uma terapia, um aconselhador, um coach de relacionamento. A gente precisa falar, as pessoas não falam, né? Elas ficam guardando, 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 e a hora que o copo enche, ele pode transbordar. Né? Então, uma boa conversa, e algumas pessoas são contras, né? A gente está aí no Janeiro Branco, falar aí principalmente, né, da saúde mental. Existem grandes paradigmas, grandes crenças com a questão de ter um psicólogo, de ter um psiquiatra. Eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com depressão, com ansiedade. Existe um certo preconceito ainda em buscar um profissional? Quer dizer, não, eu estou bem, uma certa negação de não. A pessoa não gosta nem de falar que ela tem um psicólogo. Né? Jamais ela vai falar, eu vou no psiquiatra,
né? Eu tô estressado, eu tenho burnout, eu tenho pensamentos suicidas. Então a gente tem que saber, poxa, eu não quero ir no psicólogo. Você tem um amigo legal? Conversa com ele, bate um papo com ele, porque a gente precisa muitas vezes 30, 40 minutos de conversa, de repente te traz insights, te traz bem-estar, te traz outras formas de enxergar, porque quem está de fora do problema sempre enxerga melhor. Quando a gente está envolvido em alguma situação, algum momento de estresse, a gente não vê a saída, né? Eu passei por vários momentos que me sentia super sobrecarregada. De manhã eu tinha que levar 3 crianças para a escola. Eu tive um filho atrás do outro. Um tinha 1 ano, um tinha 3, um tinha 1 ano, um tinha 3, outro tinha 4,5. Eram 3 mochilas, 3 trocas de roupa, eles tomavam banho na escola, né? E aquela loucura de pegar na escola, chegar atrasado, pegava trânsito. Então a gente se sente sobrecarregado. E nesse momento, é esse momento que você acaba com o seu relacionamento, com o seu casamento, porque independente de tudo, você tem um marido dentro de casa, ele também quer uma mulher, aí você já não é mais mulher, você é mãe, né? Você não tem todo o apetite que você tinha antes de dançar, sair, namorar. Então a gente precisa, sim, estar cercado de pessoas que possam nos ajudar, seja profissional ou não. O profissional sempre é uma pessoa mais indicada, até para trazer um pouco mais de leveza, né? Hoje não tem mais um emprego de 8 horas por dia, né, Caterine? A gente trabalha muito mais que isso. Eu acho que existe muito essa cobrança também, até por uma questão de uma visão meio romântica da família, do filho. Eu estava lendo também um artigo que falava sobre isso, que o autor colocava que, às vezes, as pessoas criam, né, o casamento perfeito, o enxoval perfeito, aquela visão romântica de ter vários filhos. A gente sabe que é uma grande responsabilidade e até puxando um gancho para a questão das redes sociais que a gente vê hoje. Então, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. E, de repente, a pessoa está vivendo aquela realidade ali, tendo que fazer todo aquele equilíbrio, casa, trabalho, filho, casamento. Quer dizer, é uma pressão psicológica muito grande, Existe né? uma pressão. Existem mulheres, eu conheço várias, por exemplo, no primeiro ano de vida do bebê, nem sei porque eu fui ter um filho. E ela se sente culpada. Né? Eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo ir para o trabalho, eu larguei do trabalho, eu só fico com essa criança, não saio de casa, se sente pressionada. E a outra fala, nossa, você não tem perfil, você não nasceu para ser mãe mesmo, né? Tá? Então, existe essa pressão. E a gente precisa ter aliados nesse momento, né? Não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Você não vai chegar em casa com um bebezinho depois de sair da maternidade, com aquele enxoval maravilhoso, o bercinho lindo, a banheira que você sempre sonhou. Ele vai te dar trabalho o resto da sua vida. Ele vai chorar. Ele vai chorar. Você vai amamentar de madrugada. Vai doer, o peito vai rachar, você vai ficar feia, vai cair o cabelo. Umas emagrecem como eu, perdia 30 quilos depois que o bebê nascia. Parecia uma caveira, ficava horrorosa. Outros engordam, né? O marido já não vê aquela mulher toda bonitinha, né? Toda arrumadinha, cheirosinha. Você está cheirando bebê que gorfou, cheirando leite o tempo todo. Vai sofrer, né? Tudo que todas as mães que, né? Todas as mulheres que resolveram ser mães passam. Mas é fase. É fase, né? E muitas vezes os filhos crescem e aí eles casam. Minha filha, quando casou, eu falei, minha Nossa Senhora, e agora? Né? Eles saem de casa. Você vai dar um conselho muitas vezes e fala, ih, mãe, você tá por fora, hein? Tá velha. E aí você fala, gente, quantas vezes você se pergunta? Fiz tanto, perdi noites de sono e ele nem olha pra mim, ou é mal criado, ou não, né, não me respeita. Então, isso todo mundo vai viver. Não sou eu, não é você, não é uma outra família. Não é exclusividade de ninguém. Por isso que é o controle emocional. Eu preciso lidar com as minhas questões internas. Eu preciso ter controle. Né? Porque senão a gente vê o que a gente está vendo por aí. A gente se desespera, né? A gente acaba ou vivendo crises de ansiedade ou crises de depressão, e a gente entra num círculo aí que a gente não vê saída. Né? E tudo é lindo. Ser mãe é lindo, não ser mãe também é lindo, não tem problema nenhum. Quantas são, né, cobradas se você precisa ser mãe? E se eu não quiser? Né? Se eu sou feliz do jeito que eu sou, se eu sou feliz tendo 2 cachorrinhos dentro da minha casa, não tem problema. Tem que ser uma decisão consciente. Bem conversada com o marido. Isso, com certeza, a gente veio no mundo para ser feliz, né? As pessoas dizem assim nos meus treinamentos, Madalena, mas como buscar o equilíbrio? Eu preciso de uma vida equilibrada. E aí eu brinco com eles e eu falo, você já fez um eletrocardiograma? Como é que deu o seu eletro? Né? Geralmente o nosso eletro tem alto, graças a Deus, né? Tem altos e baixos. Porque assim o equilíbrio, ele vai dar assim, ó.
né? A morte. Aí você tá equilibrado. Enquanto a gente respirar, enquanto a gente viver, um dia tá bom, outro dia não tá, um dia tá mais ou menos. E o problema não é quando tá ruim ou tá mais ou menos, é como você vai lidar com isso, né? E hoje existem aí grupos de autoajuda, Ferramentas pra meditação, isso, né? psicólogo, terapeuta, hipnose, N ferramentas, né? Grupos de mãe, sites de mãe que vão poder te ajudar, né? Então, não fica desesperada, vai dar certo e vamos ser felizes. No final dá tudo certo. Dá certo, com certeza. Madalena, o papo está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Rede prazer, Alesp. Foi muito adoro. importante todas as dicas aí que você deixou para o nosso telespectador. Obrigada pelo convite. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.